A cidade de São Paulo tem cerca de 23 quilômetros de raio. Em certa madrugada, parte-se de carro inicialmente em repouso de um ponto qualquer de uma das avenidas marginais que circundam a cidade. Durante os primeiros 20 segundos, o movimento ocorre com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Ao final desse período, a aceleração torna-se nula e o movimento prossegue mantendo-se a velocidade adquirida. Considerando que o movimento foi circular, determine a distância percorrida pelo carro durante os primeiros 20 segundos. B. O tempo gasto para que fosse alcançado o ponto diametralmente oposto à posição inicial, ou seja, o extremo oposto da cidade. Esse exercício, assim como a maioria dos exercícios de movimento uniformemente variado, ele vai relacionando o conteúdo de movimento uniforme com o movimento uniformemente variado. Esse, por exemplo, ele começa com uniformemente variado e depois ele se torna uniforme. Então, o conteúdo ele vai se acumulando, certo? Se você já tentou fazer esse exercício e não conseguiu a resposta, deixa no comentário qual foi sua dúvida. E se você não tentou, é importante que você tente agora, antes de ver a resolução. Mas, de qualquer forma, bora resolver. A letra A é bem simples, que na verdade ela é só uma aplicação direta das fórmulas de movimento uniformemente variado, certo? Quais são as informações que a gente tem? A velocidade inicial é 0, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado e a variação do tempo nessa aceleração é de 20 segundos. Se a gente jogar todos esses valores na equação horária da posição para o movimento uniformemente variado, a gente vai encontrar que essa variação de posição, de deslocamento, é de 200 metros, certo? Então, essa aceleração toda, ele percorre 200 metros. É só isso. Agora, vamos para a letra B. Primeiro, vamos entender o exercício. Ponto diametralmente oposto nada mais é do que ele percorrer metade de uma circunferência, certo? Eu deixei marcado como se valesse ΔS. Então, todo esse movimento, ele percorre uma distância ΔS. E como que a gente faz para calcular essa distância? Como é uma circunferência, a gente precisa calcular o comprimento dela. E como é metade, então é o comprimento dividido pela metade. O comprimento de uma circunferência é dado por 2 multiplicado por π multiplicado por r. Mas como a gente quer só a metade, a gente divide isso por 2 e encontra que essa ΔS é π vezes r. O valor de π é de 3,14. O raio ele falou que é de 23 km. Só que é importante a gente mudar essa distância para metros para facilitar nas contas e no entendimento. Depois de feito isso, a gente joga os valores do raio e do π na variação da posição lá da equação e a gente encontra que a variação da posição é de 72,22 vezes 10 à terceira metros. Só que é importante a gente observar que essa variação de posição é de todo o deslocamento, incluindo o primeiro movimento da aceleração quanto o movimento uniforme. Só que a gente não pode usar esse deslocamento unificado porque a gente tem dois tipos de movimentos distintos, certo? Então, o que a gente pode fazer é calcular o tempo do primeiro movimento, calcular o tempo do segundo movimento e depois somar tudo. Só que para fazer esses cálculos eu preciso ter a variação de espaço do primeiro movimento e a variação de espaço do segundo movimento. Esse ΔS agora que a gente calculou, ele é dos dois movimentos juntos. Só que a gente sabe qual que é a variação do espaço no primeiro movimento. Para descobrir a variação desse segundo movimento, basta que a gente subtraia o do primeiro. Subtraindo, a gente vai encontrar que essa variação do segundo movimento é de 72,02 vezes 10 à terceira metros. Sabendo essa variação do espaço, agora a gente pode jogar na fórmula do movimento uniforme, ΔS igual a VT. Só que aqui a gente encontra um problema. ΔS a gente acabou de calcular, coloquei ΔS'. O problema é a velocidade. Qual que é a velocidade? Essa velocidade é exatamente a velocidade que ele adquiriu durante a aceleração. E como que a gente faz para calcular? Velocidade é igual a V0 mais AT. Lembrando que o primeiro movimento era acelerado. O V0 era 0, a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado e o tempo foi de 20 segundos.
então ele adquiriu uma velocidade de 20 metros por segundo. E é exatamente essa velocidade que a gente vai usar. Jogando todos os valores agora e resolvendo a equação, a gente vai encontrar que esse tempo que ele gastou para percorrer o segundo percurso foi de 3.601 segundos. Se a gente transformar, a gente vai encontrar que equivale a 1 hora e 1 segundo. Se a gente juntar os dois movimentos agora, o acelerado e o uniforme, a gente vai encontrar que o tempo total gasto nesse movimento completo vai ser de 1 hora e 1 segundo mais 20 segundos, que vai dar 1 hora e 21 segundos, que é aproximadamente 1 hora. Certo? Se você gostou da resolução, ficou alguma dúvida, ficou meio bagunçado, pode deixar sua dúvida nos comentários, que eu vou estar respondendo você. Certo? Meu Instagram vai estar passando aí na tela agora. Posto bastante conteúdo por lá também. Se você não me segue, já segue. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para ajudar eles também. Certo? Até a próxima!